Toda semana é uma decisão polêmica, uma fala autoritária e mais confusão política disfarçada de defesa da democracia. No vídeo de hoje, vamos mostrar os bastidores dessa novela do poder que transformou o ministro em celebridade e tribunal em palco político. Porque no Brasil atual, parece que quem mais fala em democracia é quem menos gosta de ser questionado. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Agora, vamos aos detalhes da notícia. Para esse eleitor, porque é muito fácil de você explicar que uma articulação em busca de sanções a ministros do Supremo, que a base mais radical apoia, acabou trazendo também um tarifaço a produtos brasileiros, ou seja, para o bolso. Então, eles estão preocupados com isso. Lins, boa tarde para você. Pois é. Primeiro, o contexto dessa audiência, né? Isso é parte de um processo normal de quando há esse tipo de discussão, quer dizer, questionamentos sobre medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos, no caso, pela Secretaria de Comércio, em relação a tarifas. Aí você faz e deixa aquele prazo, como acontece aqui, vai ter obra do metrô, você faz uma audiência pública para ouvir o que a população tem a dizer. Agora, obviamente que as negociações não começam nem se encerram nessas audiências públicas. O governo brasileiro tem reiterado e com propriedade que vem negociando ou tentando negociar com o governo dos Estados Unidos desde pelo menos o final do ano passado, quando essas negociações ficaram mais intensas, com reuniões, com trocas de informações, com apresentação de dados técnicos. E a gente tem agora um outro momento, que é um momento de exposição pública das posições, quer dizer, quem tem questionamentos a fazer os faz também por meio dessa audiência pública. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, dificilmente teria como fazer o que o governo vem fazendo. A oposição não faz isso. Isso é de governo para governo, de você ter essas reuniões técnicas com os secretários, mostrando os dados oficiais do governo, da economia e tudo mais. Então, para ele, o espaço que sobra é esse mesmo, da audiência pública. Além disso, ainda transforma numa ocasião para dar a versão dele sobre os fatos. Uma versão difícil de defender diante dos próprios fatos, né? Se a gente acompanha a questão dos escândalos em que ele está envolvido, se a gente acompanha o que aconteceu ao longo do governo Bolsonaro também, até mesmo em questões comerciais, como foi feito o empenho ali ou não do Brasil em negociar uma ampliação do comércio com os Estados Unidos e tudo mais, e avançou-se pouco, fica mais a questão ideológica e eleitoral nesse momento. Dizer que a culpa do tarifaço é do governo do presidente Lula, pré-candidato à reeleição, que com isso estaria querendo assumir uma posição de vítima para se beneficiar politicamente. Convenhamos que é uma estratégia bastante complicada e bastante arriscada, se fosse essa mesmo. O que ele deixa de dizer é o quanto o grupo dele, o irmão dele, o amigo do irmão dele, o neto do último general-presidente João Batista Figueiredo, Paulo Figueiredo, trabalharam ativamente nos Estados Unidos para conseguir pressão de todo jeito do governo Trump sobre o governo brasileiro, inclusive a pressão econômica. Você, Valdo? Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Flavinha, Thomas, Guedinho, Lins, assinantes. Uma terça-feira iluminada para todos nós. Olha, Andréia, foi uma fala político-eleitoral de Flávio Bolsonaro. Ele chegou a criar uma expectativa entre empresários brasileiros hoje cedo, quando divulgou um vídeo de como seria a sua atuação, queria defender o Brasil, de que ele não repetiria o tom da carta que ele enviou ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, né? Que ele iria fazer mais uma defesa do país, dos empresários brasileiros, da economia brasileira. Pois bem, ele já começou falando que ia exatamente seguir o tom da carta e acabou tendo um tom puramente político. Coloca temas ali na sua fala que, numa audiência como essa, que é reservada para que quem está querendo defender a aplicação das tarifas ou quem está tentando evitá-las, usa essa fala para apresentar normalmente argumentos técnicos a favor e contra. Pois bem, ele falou de censura aplicada às plataformas digitais pelo Supremo e pelo governo Lula por conta de decretos que ele divulgou, né? Decretos que, na verdade, tratavam da questão no Brasil, seguindo a legislação brasileira e não nos Estados Unidos. Depois saiu elencando ali 4 casos de corrupção
Mensalão, INSS, Lava Jato e Master. Pode citar Master, Lava Jato, para falar sobre tarifa, né? Se deve aplicar a tarifa ou não. E diz que todos esses escândalos ocorreram durante o governo de governos petistas, né? E evita falar a participação dele na questão do Banco Master. Defende o PIX, então foi uma fala político-eleitoral, né? Que acaba sendo na linha seguinte, pensando mais nele. E ainda passa a ideia de que vai ganhar a eleição. Olha, espere um pouco que em breve o cenário eleitoral vai ser totalmente diferente no país. Acho que na avaliação aqui da equipe de Lula, ele falou mais do mesmo do que já havia dito e enveredou pelo campo da política e não no campo da defesa do país. Andréia. Thomas Trauma. André Sagitti. E aí? Meus amigos, vamos lá, o que o Flávio Bolsonaro foi fazer? Foi fazer corte de internet. Assim, é isso, ele foi fazer corte de internet, está lá, parece que é um negócio muito sério, você está lá na audiência pública, ele está de teto, está de gravata, parece que está na audiência, estou aqui defendendo... Assim, qual é o valor disso na decisão do Ministério do Comércio, na prática, né? O escritório comercial dos Estados Unidos? Zero, nada. Não muda nada, não é uma proposta fixa, não é algo assim, estou fazendo isso. E os argumentos que o Flávio Bolsonaro apresenta são, com todo respeito, ridículos. Eu não vou nem entrar no mérito de que ele diz que o caso... Eu amo isso com todo respeito. Com todo respeito aos ridículos, né? Porque são muito frágeis. O argumento, porque o que ele está oferecendo, eu não vou nem entrar na discussão sobre os escândalos, mas a questão é, ele cita uma coisa. Ele propõe uma integração entre o PIX brasileiro e o PIX americano, que fosse uma compensação. Ele propõe que o Brasil saia do Mercosul. E isso é uma coisa, gente, assim, é do tipo, da onde que você está tirando essa ideia de que você sai do Mercosul, que é um dos nossos parceiros comerciais mais antigos e mais rentáveis, que é com a questão argentina? E como é que você faz o seu acordo com a Europa? Como é que porque todos os acordos comerciais brasileiros ficam absolutamente ameaçados com a saída do bloco. E você no fundo, e ele ainda faz uma série de posições que reforçam o argumento dos Estados Unidos para sancionar o Brasil. Realmente vocês têm razão. O Supremo Tribunal Federal atacou a liberdade de expressão e atacou empresas americanas. Ou seja, ele não tenta defender os interesses brasileiros, não tenta defender os interesses das empresas brasileiras. Ele, reforça os interesses dos Estados Unidos, quer dizer, os motivos americanos para fazerem essa decisão. 2, ele faz uma oferta que ela quebraria toda a lógica da cadeia produtiva industrial brasileira. E 3, e falar, mas não faz isso não, deixa eu ser eleito presidente e depois a gente negocia, no sentido de que eu serei mais fácil de negociar e menos duro do que o governo Lula. Então, no fundo, o que o Flávio Bolsonaro foi fazer ali foi ser muito mais conseguir um alívio, né, e se mostrar como um candidato confiável, o Trump, do que realmente modificar. E muito curioso isso que você está dizendo. Eu sei que você quer participar, Guedinho, que a gente está pedindo para falar desde o começo, mas eu queria só fazer uma pontuação, que é a seguinte. Toda vez, desde que estourou a crise do Flávio Bolsonaro com o Dark Horse, o Vorcaro, a única vez que ele conseguiu respirar foi quando ele foi para os Estados Unidos e trouxe na bagagem a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organização terrorista. Isso. Então, quando você fala, ele foi lá para fazer corte, ele foi lá em busca de um replay disso. Exatamente. Né? É isso mesmo. Só que nesse caso... todas aquelas fotos maravilhosas, ele com o Trump, ele com o vice-presidente, ele com o Até Rubio. A gente trouxe a pesquisa do Felipe Nunes aqui, a Quest, mostrando que o brasileiro acha, de fato, que, óbvio, as facções são terroristas, mas que deveria ser resolvido pelo Brasil, né? Mas para o Flávio Bolsonaro aquilo já serviu como corte. Sim. Vai poder usar. Está produzindo material de campanha. Exatamente. Acho que é isso. Só que agora, na minha avaliação, me parece mais difícil convencer, porque, de fato, o tarifaço, eles já estavam pensando em aplicar essas tarifas. Então, não sei se ele vai conseguir reverter isso e vai acabar levando o ônus da digital, de que eles foram lá articular, não sei o quê, aí trouxeram a Magnitsky, no combo veio o tarifaço também. Flávia? Sadi, boa tarde a você, boa tarde aos amigos, aos assinantes.
Eu queria fazer trazer uma memória da reunião de ontem, né? Quanto mais eu puder olhar para você, melhor, que você está um escândalo hoje. Eu não estou aguentando essa... Olha isso. Inédito. Sapato, brinco, vai ser difícil para mim, mas eu vou estar prestando atenção, vai. Até meio salgueirense, hein? Um pouquinho salgueirense. Um tanto salgueirense. Pode ser egípcio também. Pode ser. Sadi, eu queria voltar na reunião de ontem, no primeiro dia da audiência pública, né, em relação à sessão 301, com um diagnóstico de vários dos participantes sobre o caráter técnico que predominou ontem nas participações dos empresários, dos representantes empresariais. E digo isso, inclusive, com base num levantamento que o governo fez e a que eu tive acesso, que foram 79 inscrições para participar desses 2 dias de audiência pública. 79, predominantemente empresários ou representantes de entidades empresariais brasileiras e também americanas. Então, também muitas empresas americanas se apresentando para discutir com o governo e era uma comissão interministerial. Não era só a representação de comércio, mas tinha representantes do Departamento de Estado na mesa de autoridades. Bom, 77 mais Flávio Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que formavam, então, os 79. Desses 79, 63 se posicionaram, porque previamente você entrega algum tipo de argumentação, contrários às tarifas. E só 16 favoráveis, predominantemente empresas americanas que tinham interesse concorrenciais no tema. E o diagnóstico, a avaliação, era de que as participações foram muito objetivas no sentido de mostrar, a importância da relação comercial com o Brasil, a interação entre cadeias produtivas do Brasil e dos Estados Unidos, então, o fornecimento de partes e peças, ou compra de lá, montagem e venda de equipamentos, tudo isso para trazer a memória de um ambiente muito maduro, técnico e consistente do ponto de vista da defesa de interesses brasileiros nas relações comerciais com os Estados Unidos num momento crítico. Então, a participação do Flávio Bolsonaro, ela, em razão dessa introdução, ela ganha conotação ainda mais política, despreparada e, em alguma medida, expõe, né, que o Brasil está sendo alvo de ameaça de retaliação em razão de uma disputa política e não por razões técnicas. Razões técnicas que já vinham e continuam sendo defendidas pelo governo. O governo não participa porque esse é um instrumento, um canal para a participação de setor privado, de outras partes interessadas. Isso está, inclusive, no documento, quando o Jameson Greer torna público a posição dele favorável a 25% de tarifa e anuncia que haverá audiência pública, ele diz no mesmo texto, continua ansioso para novos encontros com as autoridades, com o governo brasileiro e menciona, inclusive, os encontros de Trump, Lula e as respectivas equipes. Então, esse não era um canal para governo participar. As relações, inclusive a informação que eu tinha ontem à noite é de que ainda hoje pode haver mais uma rodada de negociação técnica com as equipes e até o fim da semana, Jameson Greer e o ministro brasileiro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, vão também se reunir, muito provavelmente virtualmente. Então, esse é o panorama. É uma atuação eminentemente política, de caráter político-eleitoral, em contraposição a participações técnicas, pragmáticas, objetivas dos interessados nesse tema. Você, Guedinho? O Flávio Bolsonaro está sendo o Guaidó das tarifas. O que é Guaidó? Guaidó era aquele presidente autoproclamado da Venezuela que agia como se fosse chefe do Estado e não era.
Então, o que ele está querendo, e aí o Thomas Trauman definiu muito bem, é fazer campanha, o que é um direito dele, é uma estratégia dele, ele pode fazer isso, né? E como toda campanha, você tem a forma e o conteúdo, né? A embalagem. A embalagem é o que ele quer. Corte de internet não é para ter muito conteúdo, assim, é para ter mais a simbologia, né? Certo. Então é muito bom para o Flávio Bolsonaro. Aí eu estou pensando aqui, cabeça de resultado eleitoral. É bom para ele mostrar de terno e gravata, ao lado de uma plaquinha escrito em inglês com outra pessoa, dizer, olha, aqui eu tenho condições de ser presidente da República, eu tenho estatura para conversar com o chefe de Estado, que é a grande desvantagem dele em relação a Lula, já que Lula, presidente de 4 mandatos, sei lá, está indo para o 4º, né? E tem uma agenda internacional que o Flávio nunca teve. Então, colocar o Flávio, como embalagem, colocar o Flávio numa agenda internacional. É legítimo um candidato fazer isso, não tem problema nenhum. Mas, além da forma, tem um conteúdo. E o conteúdo não é um conteúdo de negociação. O que eles propõem é rendição a Trump. Essa que é a questão, né? Ao mesmo tempo que na forma você quer ter estatura, né? Você ser um gigante, no conteúdo você está de joelhos. Porque quando ele propõe sair do Mercosul, quando ele propõe flexibilizar a autonomia do PIX, o que ele está propondo, na verdade, é ficar de joelhos ao Trump. Aliás, quando ele propõe adiar as tarifas para depois das eleições, ele está dando razão ao Trump. É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia. A população em situação de rua vai de 198 mil para 392 mil em 3 anos e meio de governo Lula. Dados oficiais obtidos pelo Conexão Política mostram que o número de brasileiros nas ruas dobrou desde o início da gestão petista. O número de pessoas em situação de rua registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cada Único, passou de 198 mil em dezembro de 2022 para 392 mil em junho de 2026, alta de 97%, equivalente a 193 mil novos cadastros. Os dados foram levantados pelo jornal Gazeta do Povo e confirmados pelo Conexão Política. É o maior volume já registrado na série histórica desde janeiro de 2023, primeiro mês do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O CAD único passou a incorporar uma média de 4,6 mil novos moradores de rua por mês, mais que o dobro da média de 2 mil registros mensais observada entre 2019 e 2022. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome atribuiu o crescimento à fragilidade de vínculos familiares, casos de violência e abuso, desemprego, crises econômicas e eventos climáticos extremos, acrescentando que o CAD único também ficou mais eficiente. A tese de que parte de alta decorreria de cadastros represados durante a pandemia é enfraquecida pelo comportamento dos próprios dados. Se fosse esse o caso, a tendência seria de desaceleração gradual nos anos seguintes. O ritmo, ao contrário, permaneceu elevado nos 3 primeiros anos do governo e voltou a se intensificar no primeiro semestre de 2026. Questionado pela Gazeta do Povo sobre quais estudos sustentariam a tese de subnotificação nos governos anteriores, o Ministério não respondeu especificamente ao ponto. Em números absolutos, os maiores contingentes permanecem concentrados nas grandes centros do Sudeste. São Paulo registrou crescimento de 88% no período. O crescimento proporcional mais expressivo, no entanto, ocorreu nas regiões Norte e Nordeste. No Norte, os cadastros saltaram de 4,9 mil para 22 mil entre janeiro de 2023 e junho de 2026, alta de 367%. O Nordeste cresceu 109%, passando de 29 mil para 61 mil. Roraima registrou o maior avanço proporcional
entre os estados, de 1.460 para 10.162 pessoas, quase 7 vezes mais impacto pelo fluxo migratório da Venezuela. Rondônia registrou alta de 450%. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo.